Hoje, dia 26 de fevereiro de 2023, compartilho com vocês a palavra de Deus e que estas palavras alimentem o nosso espírito e nos façam melhores a cada dia. Ouçamos, segunda leitura, carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos 12 a 19. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado neste mundo, e pelo pecado a morte, e assim passou a morte a todos os homens, no qual todos pecaram. Porque até a lei, o pecado estava no mundo. Porém, o pecado não era imputado, não havendo lei. Todavia, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram por uma transgressão semelhante à de Adão, o qual é a figura do que havia de vir. Mas o dom não é como o delito, porque se pelo delito de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom são, pela graça de um só homem, Jesus Cristo, abundantemente espalhados sobre muitos. E não se dá com o dom o mesmo que se dá com o pecado de um, porque a sentença de condenação foi dada por causa de um só pecado, enquanto que a graça traz a justificação de muitos pecados. Porque se pelo pecado de um a morte reinou por um só, muito mais reinarão na vida por um só, que é Jesus Cristo, os que recebem a abundância da graça, do dom e da justiça. Por isso, assim como pelo pecado de um só incorreram todos os homens na condenação, assim pela justiça de um só recebem todos os homens a justificação que dá a vida. Porque assim como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim pela obediência de um só muitos virão a ser justos. Estas são as palavras do Senhor. Graças a Deus.